Muitos temiam uma guerra em grande escala no Médio Oriente quando um avião israelita atacou uma instalação militar em Teherão, na noite de 19 de junho de 2025. Durante a Operação Leão Ascendente, caças israelenses atacaram um complexo de pesquisa nuclear e uma base militar do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. Segundo fontes iranianas, pelo menos 3 cientistas nucleares de renome e um dos comandantes da unidade de elite do IRGC morreram no ataque. Foi este ataque que desencadeou uma nova fase do conflito entre 2 inimigos que eram próximos na região. O governo iraniano caracterizou as ações de Israel como um ato de guerra aberta e prometeu uma resposta dura. Em um discurso urgente, o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, afirmou: Teherã foi atacada, mas o inimigo não obteve sucesso estratégico. O Irã tomará uma resposta que será abrangente e devastadora. Poucas horas após o ataque, a defesa aérea de Teherã informou que parte dos mísseis havia sido interceptada. No entanto, as consequências do ataque foram significativas, incluindo laboratórios destruídos, vítimas entre os militares e grande repercussão no país. Milhares de pessoas nas ruas do Irã gritavam "Morte a Israel" e a hora da vingança chegou. Autoridades afirmam que as ações de Israel visavam impedir uma ameaça iminente do Irão, que supostamente planeia acelerar seu programa nuclear. No entanto, as ações de Tel Aviv parecem um ataque deliberado, que não foi aprovado pela comunidade internacional. O portal Al Monitor afirma que ainda mais perigoso é o facto de que nem mesmo os membros da OTAN foram informados sobre o ataque. Washington só foi informado após o início do ataque. Israel apostou na surpresa e na força em seus cálculos militares. Participaram na operação até 200 aviões de combate, incluindo o F-35I Adir, modificado para a Força Aérea Israelita. Os alvos eram instalações de enriquecimento de urânio em Natanz, armazéns de mísseis em Isfahan e partes do sistema de defesa antimísseis perto de Qom. No entanto, a operação não ocorreu sem perdas, apesar da complexa coordenação. A inteligência iraniana informou que 2 caças foram abatidos sobre o centro do Irão e um dos pilotos foi feito prisioneiro. É notável que o ataque tenha ocorrido logo após exercícios militares em grande escala da Marinha dos Issaias no Golfo Pérsico, o que alimenta dúvidas sobre o planeamento da operação. Embora a Casa Branca negue responsabilidade pelo ataque, representantes do Pentágono reconheceram que os Estados Unidos sabiam antecipadamente das possíveis ações de Israel. Entretanto, o Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência para discutir a situação na região. O representante da Rússia apelou a um cessar-fogo imediato, enquanto o representante permanente da China classificou o ataque como imprudente e prejudicial à estabilidade estratégica. A resposta de Israel ao ataque foi ambígua. A operação foi declarada necessidade imperiosa pelo governo de Benjamin Netanyahu, mas Yair Lapid e os militares questionaram a sua justificação e eficácia. Uma pesquisa realizada pelo jornal Haaretz mostrou que mais de 47% dos israelenses consideram o ataque a Teherã um erro que terá consequências catastróficas. Ao mesmo tempo, a mobilização das tropas já começou no Irão. Segundo a Reuters, unidades do IRGC foram ativadas nas províncias do oeste do país. Milhares de reservistas foram convocados e lançadores de mísseis foram enviados para a fronteira com o Iraque. A ameaça de escalada torna-se cada vez mais real, tendo em conta que Teherã tem mais de 1,1 milhões de habitantes, contra 88 milhões de israelitas, enquanto Israel tem 670 mil habitantes, contra 9,4 milhões de iranianos. No entanto, o que é particularmente importante é o tom com que Teherã se expressa agora, ao contrário de casos anteriores, em que o Irão se limitou a respostas simbólicas e palavras duras. Atualmente, no parlamento, ouvem-se apelos para
atacar os centros de decisão em Tel Aviv e passar à fase ativa da defesa sagrada. O comandante do IRGC, General Hossein Salami, afirmou: a resposta do Irão será multifacetada, contínua e imprevisível. Enquanto o agressor não assumir toda a responsabilidade, não recuaremos. No contexto destas declarações, os meios de comunicação ocidentais relatam um aumento acentuado dos preços do petróleo, a queda das bolsas no Golfo Pérsico e o agravamento das relações diplomáticas entre os membros da OPEP, a Turquia e a China. A cada dia que passa, aumenta a probabilidade de encerramento do Estreito de Hormuz, por onde passa até 20% de todo o petróleo mundial. Israel pode desencadear uma catástrofe na região com o objetivo de prevenir a ameaça. Além disso, enquanto os líderes políticos se dedicam à retórica, o mundo aproxima-se do pior cenário. No final, Israel será apenas um participante numa nova grande guerra, e não um protagonista. O Irão respondeu rapidamente. Apenas 9 horas após o ataque israelita ao território da República Islâmica, as primeiras explosões ecoaram no céu de Tel Aviv. A operação denominada Promessa Verdadeira 3 começou, e este é o maior ato de retaliação que o Irão cometeu nos últimos 2 décadas. A base do ataque foram os mísseis balísticos de médio alcance Fatah e Rezvan, que podem percorrer distâncias de até 400 quilômetros e possuem ogivas de alta precisão, destinadas a penetrar o Sistema Escalonado de Defesa Antimísseis, PVO. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, afirmou que os ataques foram dirigidos contra centros estrategicamente importantes de Israel, tais como quartéis generais militares, armazéns, segundo informações não confirmadas. Uma das instalações da Mossad. Os meios de comunicação iranianos, em particular a agência Fars News, divulgaram imagens de vídeo que mostram um míssil Rezvan a atingir um edifício no centro de Tel Aviv. Apesar de Israel não ter confirmado oficialmente que houve um ataque ao centro de inteligência, surgiram vídeos nas redes sociais em que se vêem pessoas em pânico, a desligar a luz e a trabalhar em ambulâncias. Chamou a atenção o fato de o ataque iraniano ter incluído o uso simultâneo de drones e mísseis balísticos, o que foi inédito na história. Os mísseis Shahed-136, também chamados de kamikaze, voaram em coordenadas já reconhecidas para desviar a atenção dos sistemas Iron Dome e de outros níveis de defesa aérea. O uso de drones e ondas de mísseis permitiu sobrecarregar parcialmente a infraestrutura defensiva de Israel. A Al Jazeera informa que cerca de 20% dos mísseis ainda assim atingiram seus alvos. De acordo com analistas da Al Mayadeen e da emissora iraniana Press TV, o principal alvo do ataque foi um centro de pesquisa secreto do Tzahal, na área de Neve Tzedek. O centro supostamente armazenava informações sobre planos de ataque a instalações iranianas. Apesar de Israel negar oficialmente a existência de tal instalação, imagens de satélite mostraram incêndios e movimentação de equipamento militar na área após o ataque. Um ataque diplomático simétrico foi outro componente importante da estratégia iraniana. O Irão convocou os embaixadores da Alemanha, França e Reino Unido no mesmo dia, acusando-os de apoio silencioso à agressão israelita. Ao mesmo tempo, foi apresentada uma queixa urgente à ONU, exigindo que as ações de Israel fossem reconhecidas como um ato de agressão, violando o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Os membros permanentes do Conselho de Segurança, China e Rússia, apoiaram o Irão nesta questão, criticando as ações de Tel Aviv. O presidente do Irão, Ebrahim Raisi, deu ordens para ativar o protocolo de prontidão das Forças Armadas, que estava em suspenso em resposta à ação militar. Isso inclui a colocação de sistemas de lançamento de mísseis de curto alcance mais perto das fronteiras com o Azerbaijão e o Iraque, bem como o destacamento de defesas antiaéreas nas províncias de Luristão e Azerbaijão Ocidental.
Isso demonstra receios de um possível ataque por parte de outros países, como a possibilidade de intervenção da OTAN a partir de territórios de estados aliados. É importante notar que o ataque iraniano não foi um ato aleatório de vingança. O analista Abbas Araghchi, ex-vice-ministro das Relações Exteriores do Irão, acredita que a Operação Promessa Verdadeira 3 representa um novo conceito de contenção militar. O objetivo não é destruir Israel, mas estabelecer novas linhas vermelhas para a segurança regional. Além disso, por trás da aparência agressiva, há uma lógica muito sensata. O Irão demonstrou sua capacidade de atacar o coração de um Estado bem protegido com custos relativamente baixos e minimizando as perdas entre seus cidadãos. Isto contrasta com as ações de Israel, que colocou em risco os pilotos ao lançar centenas de caças no espaço aéreo iraniano. Por outro lado, o sistema de defesa antimísseis e de defesa de Israel esteve sob forte pressão. A onda de ataques foi demasiado forte, apesar do uso do domo de ferro, do Sling David e do Arrow 3. O comando israelita foi obrigado a admitir que o sistema não conseguiu lidar com o bombardeamento simultâneo de várias direções, especialmente com o uso de drones pouco visíveis. É interessante notar que, juntamente com o Irão, as estruturas proxy sob o seu controle também se tornaram mais ativas. Enquanto representantes do Hezbollah e do Hamas realizavam exercícios no setor de Gaza e no sul do Líbano, os Houthis do Iêmen declararam que estavam prontos para atacar navios israelenses no Mar Vermelho. Isso amplia o conflito, transformando-o de bilateral em regional. Por outro lado, os Estados Unidos fingiram apelar para a desaceleração. No entanto, o Wall Street Journal informa que o Pentágono reforçou o grupo de porta-aviões na região do Golfo Pérsico. Segundo as últimas notícias, as bases americanas no Catar e no Bahrein entraram em estado de alerta. E o porta-aviões Dwight Eisenhower mudou o rumo em direção ao Estreito de Hormuz. Washington teme a expansão do conflito, especialmente se Israel lançar um segundo ataque. As consequências econômicas já são visíveis. O preço do petróleo Brent ultrapassou os $106 por barril e o preço do ouro subiu para $2.450 por onça. Em um dia, os mercados de ações da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos perderam mais de 3%. Isso demonstra a magnitude da preocupação causada pela resposta do Irão. Assim, a Operação Promessa Verdadeira 3 não foi apenas um ato de vingança, mas também um sinal estratégico de que o Irão não aceitará ataques ao seu território. Demonstrou que está pronto para uma guerra contida, assimétrica e tecnológica, na qual cada ação tem significado político e calculado. E isso altera toda a estrutura de segurança do Médio Oriente. Analistas militares discutem ativamente a superioridade aérea no contexto da escalada do conflito entre o Irão e Israel. Israel esperava um sucesso rápido nos céus sobre o Irão, possuindo meios modernos da força aérea, como os caças de quinta geração F-35I Adir e os F-15I Ra'am, fortemente modernizados. No entanto, a vida revelou-se muito mais complicada. As ações militares na Operação Leão Ascendente mostraram que mesmo o domínio da tecnologia não garante a vitória. Apesar da ausência de caças de quinta geração, o Irão conseguiu criar uma defesa aérea eficaz, utilizando tecnologia soviética. Sistemas antiaéreos Bavar 373 atualizados e táticas de utilização de drones e armadilhas de radar. É especialmente importante que os sistemas de defesa aérea iranianos tenham conseguido abater pelo menos um drone israelita Hermes 900. Que se considerava praticamente invisível para os radares. O Hermes 900 é um dos principais aviões de reconhecimento da Força Aérea Israelita, destinado a ataques de alta precisão e penetração profunda no território inimigo. A sua perda foi um golpe simbólico significativo para a autoridade dos serviços secretos israelitas e suscitou discussões no Knesset sobre a necessidade de repensar as vulnerabilidades dos sistemas.
Representantes do partido Yesh Atid questionaram abertamente a sensatez de utilizar armas tão caras contra um inimigo bem protegido. O Irão também conta com os seus próprios drones de ataque, como o Arash-2 e o Shahed-136. O primeiro é um drone kamikaze com uma carga de 50 kg que pode voar até 500 km. O seu uso generalizado dificultou a logística do Irão no norte de Israel, o que levou a interrupções no fornecimento de energia e à desestabilização das bases militares. O Arash-2 é a segunda versão, que tem um alcance de até 200 km e pode transportar ogivas mais pesadas para o sul de Israel. Assim, o confronto aéreo transformou-se num duelo tecnológico, onde o vencedor não é aquele que tem a tecnologia mais recente, mas aquele que consegue adaptar-se mais rapidamente. Israel enfrenta uma situação em que a sua vantagem tradicional sobre os métodos de combate assimétricos perde significado. O uso de drones baratos, mas mortíferos, pelas forças iranianas, mostrou que com algumas dezenas de milhares de dólares é possível destruir bilhões de dólares em investimentos em aviação. No entanto, o Irã também tem desvantagens. A principal é a falta de uma defesa antiaérea em camadas, semelhante à de Israel. Enquanto Israel possui um sistema composto por 3 camadas, cúpula de ferro, Estrela de Davi e Arrow 3. Foram eles que salvaram dezenas de milhares de vidas em resultado de um ataque com mísseis em grande escala do Irão. No entanto, nos últimos dias, ficou demonstrado que mesmo este sistema pode ser sobrecarregado com um ataque combinado bem executado. Além disso, Israel utiliza mísseis avançados Icebreaker e Blue Sparrow, que têm a capacidade de atingir alvos a uma distância de até 2.000 quilômetros. O míssil Icebreaker está equipado com um sistema de orientação inteligente e pode atingir alvos móveis tanto em terra como no mar. De acordo com o Jerusalem Post, o aeródromo iraniano perto de Tabriz, onde, segundo Israel, se encontravam os lançadores Shahed, foi atacado por pelo menos 3 mísseis deste tipo. Os próprios israelenses acreditam que a guerra aérea é apenas um dos elementos de uma situação híbrida, na qual a influência psicológica e informativa é decisiva. Por exemplo, Israel lançou interferências eletrônicas no espaço aéreo iraniano, o que dificultou temporariamente o funcionamento do GPS nas províncias ocidentais de Isfahan e Luristão. O Irão respondeu com poderosos ataques cibernéticos à rede elétrica e aos centros de telecomunicações de Israel. Como resultado, houve apagões parciais em Haifa e Netânia. Esta ciberguerra tornou-se uma nova frente na qual os dois países tentam conquistar o poder. De acordo com especialistas do Centro de Cibersegurança da Universidade de Tel Aviv, a escala dos ciberataques no Irão superou todas as expectativas. Pela primeira vez, foi observado que grupos de hackers que atuam a nível estatal e estruturas proxy que operam a partir do Líbano e da Síria trabalharam em conjunto. Isso indica que o Irão agora está a travar uma guerra não apenas como um Estado, mas também como organizador de uma guerra cibernética, que inclui aspectos psicológicos, militares e tecnológicos. Assim, estamos a assistir a uma mudança de paradigma da guerra. Na guerra híbrida moderna, os drones, as armas cibernéticas e os ataques informáticos tornam-se, por vezes, tão importantes quanto os caças e os mísseis. À medida que o conflito entre Israel e o Irão ganha força, a ilusão de controle total do céu é gradualmente substituída por novos tipos de conflito militar, que se tornam mais imprevisíveis, ocultos e potencialmente destrutivos. Apesar da dimensão do conflito que já começou, ambos os lados continuam a guardar armas que ainda não foram utilizadas, mas que podem mudar o rumo da guerra. Em primeiro lugar, trata-se de mísseis balísticos estratégicos e do fator nuclear, que é o principal meio de contenção do Irão e de Israel. Apesar de Israel não confirmar oficialmente a existência de ogivas, há muito que não esconde o seu potencial nuclear. No entanto, o Instituto de Estudos para a Paz de Estocolmo, SIPRI,
afirma que Israel possui até 90 armas nucleares em mísseis Jericho 2 e Jericho 3. O Jericho 2 é um míssil balístico de médio alcance, capaz de transportar uma ogiva com potência de até 1 megatonelada a uma distância de 500 km. A versão moderna, o Jericho 3, tem um alcance de 800 km, o que permite a Israel atacar alvos mesmo fora da região. Apesar de estes mísseis serem reconhecidos de forma não oficial, Israel considera-os como o último argumento na luta pela sobrevivência. No entanto, atualmente Tel Aviv abstém-se de os utilizar, mesmo em caso de recurso a armas nucleares. Isso se deve ao receio da reação de outros países, bem como ao facto de que tal medida poderia levar a uma escalada total com consequências imprevisíveis. O Irão, por outro lado, afirma oficialmente que não possui armas nucleares, mas depois que os GWA se retiraram do Plano de Ação Conjunto Global, JCPOA, em 2018, Teherã retomou o enriquecimento de urânio. De acordo com a IAEA, Teherã já está muito perto da capacidade técnica de fabricar armas nucleares. No entanto, o Irão aposta em mísseis balísticos de alta precisão com ogivas tradicionais e não em chantagem nuclear aberta. Isso inclui o míssil Khorramshahr-Quad, que tem uma velocidade superior a 6 Mach e é capaz de transportar uma ogiva de 1 tonelada a uma distância de até 2 km. Segundo o general Amir Ali Hajizadeh, do IRGC, que a considera a mais poderosa do arsenal iraniano, ela está pronta para uso em combate em caso de ameaça à segurança nacional. Embora o Irão evite usá-la, a sua existência impede Israel de lançar ataques mais graves. É importante notar que ambas as partes entendem que o uso desse tipo de armamento significa uma transição para o plano nuclear como vetor de escalada descontrolada, e não no sentido literal da palavra. Isto é confirmado pela declaração de diplomatas em Bruxelas e Pequim, que exigem unanimemente o estabelecimento imediato de linhas vermelhas técnicas entre as partes em conflito. Recentemente, a atividade diplomática em torno da questão nuclear também aumentou. Para criar uma nova estratégia de segurança para o Médio Oriente, o presidente francês Emmanuel Macron propôs retomar o formato 5+1, composto pelos OSCE, Reino Unido, França, Alemanha, China e Irão, com a participação adicional da Turquia e da Arábia Saudita. Apesar da recusa de ambas as partes em discutir publicamente, estão a decorrer negociações secretas através de Omã, Catar e Suíça. Entretanto, em Israel, começaram acaloradas discussões políticas internas sobre a possibilidade de utilizar Jericho 2. Se terão atacar o centro nuclear em Dimona, Israel reserva-se o direito de responder de qualquer forma, afirmou Tamir Pardo no canal de televisão I-24 News. Em Teherão, estas palavras foram consideradas uma ameaça direta e, em poucas horas, o Irão instalou lançadores móveis nas províncias de Baluchistão e Sistão, perto da fronteira com o Paquistão. Assim, ambos os países utilizam armamento estratégico como meio de pressão psicológica e diplomática, sem recorrer, por enquanto, ao seu uso real. O aparecimento de satélites militares sobre o território de Israel e do Irão, bem como a transferência do sistema antimísseis americano para a Jordânia e o Kuwait, indicam que os receios do Ocidente são sérios. É curioso que a posição da Arábia Saudita esteja a mudar no contexto destas ameaças. Enquanto Riad tentava normalizar as relações com Israel no ano passado, hoje a imprensa saudita critica abertamente o ataque não provocado ao Irão. Fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita informaram informalmente a Reuters que a Arábia Saudita pode rever os acordos militares com os GCCs caso o conflito saia do controle. O Irão continua a demonstrar a sua estratégia de defesa, criando bases de mísseis subterrâneas, alterando as posições da defesa antiaérea e aumentando a mobilidade dos sistemas de mísseis. O analista iraniano Said Mohammadi observa: "Não queremos a guerra,
Mas se formos forçados, a resposta será equivalente. Não é porque são fracos que Horem Seri e Zulfikar estão em silêncio, mas porque ainda não chegou a hora deles. Assim, o conflito entre o Irão e Israel atingiu a quarta fase, na qual se mantém em equilíbrio. Ambos os lados estão a aproximar-se de um ponto crítico, mas continuam à distância. No entanto, se um deles decidir avançar, o Médio Oriente poderá testemunhar uma catástrofe sem precedentes. Enquanto a atenção da comunidade internacional está voltada para a troca de ataques com mísseis entre o Irão e Israel, a situação está rapidamente a transformar-se numa guerra em várias frentes, na qual participam forças proxy controladas pelo Irão. Parece que o Hamas, o Hezbollah e os Houthis do Iêmen estão a agir em conjunto. As suas ações agravam o conflito e obrigam Israel a responder aos ataques em várias frentes, do Líbano ao Mar Vermelho. Já em 22 de junho, dezenas de mísseis lançados do sul do Líbano foram avistados no céu sobre Haifa e Kiryat Shmona. O Hezbollah assumiu a responsabilidade pelo ataque. No norte do país, foram atacados postos de comando e depósitos de armas do exército israelita. Segundo o canal de televisão Al Mayadin, a maioria dos projéteis foi interceptada pela defesa aérea israelita, mas alguns causaram danos à infraestrutura, danificando 2 instalações na zona industrial de Acre e ferindo civis. O Hamas criou várias unidades em Gaza. De acordo com informações dos serviços secretos do Exército de Defesa de Israel, mais de 300 foguetes caseiros foram lançados contra regiões do sul de Israel, como Ashkelon e Estoril. Israel respondeu com bombardeamentos contra alvos do Hamas em Beit Hanun e Jabalia. No entanto, este ataque foi extremamente violento, uma vez que foram utilizadas bombas GBU-39, capazes de penetrar em bunkers. A imprensa internacional reagiu mal a Israel devido a este facto, o que causou dezenas de vítimas, incluindo civis. Paralelamente, os Houthis do Iêmen intensificaram as suas atividades a 2.000 quilômetros desses acontecimentos. Na noite de 23 para 24 de junho, pelo menos 3 drones Qasef-2K e um míssil balístico Burkan foram lançados do Iêmen contra Eilat e a área do Mar Vermelho. De acordo com a agência saudita Al Arabiya, um dos mísseis foi lançado sobre a Jordânia e outro explodiu na zona do porto de Eilat, danificando um terminal de carga israelita. A importância especial deste ataque dos Houthis reside no facto de demonstrar a profundidade e a extensão da rede de proxies iraniana, que abrange quase toda a região. Pela primeira vez na história, os Houthis, apoiados pelo Irão, atacaram diretamente o território de Israel. Isso amplia a geografia do conflito e mostra que ele está a passar de bilateral para regional. A doutrina dos ataques preventivos levou a um resultado desfavorável para Israel. Em vez de resolver o problema da ameaça iraniana, o país enfrentou uma série de ataques. Os centros do conflito passaram a ser as fronteiras a norte, sul e leste. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou estado de emergência em várias zonas fronteiriças e o Exército de Defesa de Israel, IDF, mobilizou até 90.000 reservistas. Pela primeira vez desde o início do conflito em Israel, observou-se um esgotamento psicológico da população. Uma pesquisa realizada pelo jornal Ma'ariv revelou que 53% dos israelenses apoiam um cessar-fogo, mesmo que isso seja considerado uma derrota. Apenas 34% concordam com isso. O presidente da Câmara de Tel Aviv, que acusou publicamente o governo de falha na estratégia de segurança e apelou à criação de um gabinete temporário de reconciliação nacional, causou grande preocupação. Ao mesmo tempo, os meios de comunicação iranianos, em particular a Press TV, referem-se abertamente à fase atual do conflito como o primeiro cerco por procuração a Israel. Ainda não disparamos contra Khorramshahr, afirmou o general Esmail Qaani, do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Enquanto isso,
Os nossos amigos cercam Israel. Estas palavras são acompanhadas por uma intensa campanha informativa nas redes sociais, na qual são publicadas fotografias da destruição, do pânico e da vulnerabilidade das infraestruturas de Israel. Um vídeo que mostra o Hamas a lançar foguetes sob a cobertura de uma mesquita tornou-se particularmente popular. Em resposta, Israel lançou um ataque que provocou críticas violentas em todo o mundo. Neste contexto, Israel encontra-se isolado. Não são apenas os países que recentemente procuravam a normalização que estão a ficar para trás. Os Emirados Árabes Unidos não participam mais em conferências econômicas conjuntas. A Arábia Saudita expressou profunda preocupação com as ações do IDF em Gaza. O Egito fechou o posto de controle de Rafah e, com a mediação da Turquia e do Catar, iniciou negociações com o Hamas para um cessar-fogo. Na sociedade israelita, começou a surgir uma retórica invulgar de derrota em resposta aos ataques por procuração. Analistas do jornal Haaretz e ex-oficiais do IDF afirmam que Israel pode ter entrado numa fase em que a noção tradicional de vitória na guerra deixa de ter significado. Os objetivos não foram alcançados. A ameaça não foi eliminada. As perdas continuam a aumentar e o isolamento entre os países está a intensificar-se. Assim, a quinta fase do conflito consiste no cerco moral e militar de Israel pela rede de proxies iraniana. Trata-se de um novo tipo de guerra, que não só é não oficial, mas também destrutiva. Pela primeira vez nas últimas décadas, Israel se viu obrigado a reagir em vez de ditar as circunstâncias. Além disso, isso pode marcar o fim de seu domínio militar na região. No início, o conflito entre o Irão e Israel era limitado a trocas de ataques, mas rapidamente se transformou num conflito bilateral e numa crise regional com consequências globais. Os últimos acontecimentos mostram que estamos a aproximar-nos de um ponto crítico que já não pode ser travado por meios diplomáticos. Desde 24 de junho, o Golfo Pérsico está à beira de ser tomado. As forças armadas iranianas iniciaram manobras em grande escala no Estreito de Hormuz, um dos mais importantes centros logísticos do mundo para o transporte de petróleo. De acordo com dados de satélite e um relatório da agência Bloomberg, mais de 30 pequenas embarcações da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, patrulham a área, acompanhadas por navios com lançadores de mísseis Zolfaghar. Em resposta, os Estados Unidos reagiram rapidamente. A quinta frota da Marinha dos USA enviou forças adicionais para o Bahrein, e o porta-aviões USS Eisenhower rumou para Hormuz. A comunidade internacional reagiu rapidamente. O maior importador de petróleo iraniano, a China, anunciou a cessação imediata das atividades militares no estreito. A Alemanha e a França começaram a elaborar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que exige que cada um deles se abstenha de qualquer ação que ameace a segurança energética global. Mas tais esforços diplomáticos parecem tardios em um contexto de troca militar total. Depois disso, os Estados Unidos voltaram a estar no centro do conflito no Médio Oriente. Apesar de declarar apoio a Israel, o presidente Donald Trump procura evitar uma intervenção militar direta. Os Estados Unidos estão ao lado de Israel, mas não sacrificaremos nossos soldados por conflitos que não começamos, afirmou ele em um discurso no Congresso em 25 de junho. No entanto, a Casa Branca autorizou o fornecimento de armamento adicional a Israel, incluindo munições para defesa antiaérea e meios de guerra eletrônica. Jerusalém está preocupada com essa postura cautelosa de Washington. Mesmo que os aliados recuem, Israel permanecerá firme até o fim, afirmou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em uma reunião fechada com a cúpula do exército. Nos meios de comunicação social, esta declaração é interpretada como uma suposição de que Israel pode passar para a próxima fase do conflito, incluindo uma operação terrestre em grande escala ou ataques estratégicos contra centros de decisão no Irão. Ao mesmo tempo,
Os países do Golfo Pérsico estão cada vez mais preocupados. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos apelaram publicamente a um pacto regional de não agressão e iniciaram negociações com a China, a Turquia e o Catar sobre uma possível mediação. A Turquia mostrou-se particularmente ativa. O presidente Erdogan declarou-se disposto a desempenhar o papel de mediador, caso ambas as partes cheguem a um acordo de cessar-fogo. No entanto, tais propostas ainda não estão a ser discutidas. O Irão vê nesta situação uma oportunidade para reconstruir toda a arquitetura regional ao seu gosto. Como afirmou Hossein Amir-Abdollahian, ministro dos Negócios Estrangeiros, o Médio Oriente não será mais uma zona onde Israel se sente impune. Não estamos apenas a reagir, estamos a mudar as regras do jogo. Os líderes dos grupos Proxy Hamas, Hezbollah e Houthis também afirmaram que estão a coordenar as suas ações através do Comitê de Resistência, criado em Damasco. A polarização geopolítica está a intensificar-se a nível global. A Rússia, a China e a África do Sul apoiam o Irão, acusando Israel de escalar o conflito e exigindo um novo acordo de segurança regional sem a participação dos EU. O Japão, a Coreia do Sul e a UE procuram manter-se neutros, temendo mudanças nos mercados petrolíferos. Questões sobre o futuro da região surgem devido a toda essa incerteza. 3 cenários possíveis. Desaceleração temporária, sob pressão internacional. Os dois lados vão chegar a um acordo de cessar-fogo temporário e começar negociações com mediadores. Guerra em grande escala. Teherão responderá com ataques a Haifa, Dimona e Tel Aviv, utilizando forças proxy, e Israel atacará os centros de comando iranianos. Conflito descontrolado com a participação de terceiros países. Por exemplo, os Basel, a Arábia Saudita, a Turquia ou a Rússia. Atualmente, existe uma alta probabilidade de que ocorram tanto o segundo quanto o terceiro cenário. Estamos a aproximar-nos de um ponto sem retorno, alertam especialistas do Centro de Estudos Estratégicos de Genebra. O conflito se intensifica a cada erro. Ao mesmo tempo, as ruas de Teherão e Tel Aviv estão em pânico. As pessoas correm para comprar água e medicamentos e evacuar as zonas fronteiriças. A cada hora, soam alarmes aéreos. Ambos os países estão à beira da catástrofe, olhando para o abismo que eles próprios cavaram ao longo de décadas de conflitos. Assim, quando um conflito chega ao 6º estágio, as fronteiras entre guerra e paz, localidade e globalidade, política e catástrofe se cruzam. A questão é se alguém terá coragem suficiente para parar.